Olá, meu nome é Raíssa Ribeiro, sou professora da disciplina de Direitos Humanos e hoje estamos aqui para conversar sobre as características dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. E a primeira grande característica que a gente vai falar nesse momento é acerca da universalidade dos direitos humanos. A universalidade dos direitos humanos ela pode ser entendida através de três vertentes. A gente pode falar de universalidade com relação aos seus titulares, de universalidade com relação a uma vertente temporal e universalidade também com relação a uma vertente cultural. O que significa a universalidade? De acordo com a doutrina de direitos humanos, os direitos fundamentais eles são universais porque eles têm como titular a pessoa humana. Se nós temos a pessoa humana, se nós temos o ser humano, nós estamos diante de um titular de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles são concedidos a todo e qualquer ser humano, independente de qualquer característica, independente do seu gênero, independente da sua raça, da sua orientação sexual, independente de qualquer peculiaridade, independente de qualquer segmento social que ele faça parte. Então, se estamos diante de um ser humano, estamos diante de um titular dos direitos fundamentais. Só que para a gente entender melhor o universalismo, não basta a gente dizer que todos os seres humanos são titulares de direitos fundamentais. A gente tem que observar que isso é um consenso existente ao longo de qualquer época. Ou seja, desde que os direitos humanos começaram a ser afirmados, desde que os direitos humanos começaram a ser juridicamente protegidos, já se entendia que existia um catálogo de direitos que seriam concedidos àquele ser ao longo do tempo. Então a gente sabe que desde as revoluções liberais, que foi quando a gente afirmou os direitos fundamentais, mas mais do que isso, desde a antiguidade, quando a gente já discutia sobre a existência de direitos inalienáveis, sobre a existência dos chamados direitos naturais, a gente já sabia que o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade eram direitos inerentes ao ser humano. E serão direitos inerentes ao ser humano, que terão o ser humano como seu titular ao longo de todo o desenvolvimento histórico. Para além disso, a gente tem também uma vertente cultural. O que significa isso? Independente da cultura, independente do contexto cultural que nós estivermos, os direitos humanos terão o ser humano como seu titular. E aí, nessa seara do universalismo, sempre se discutiu muito sobre as implicações que a cultura de uma determinada localidade possuía no desenvolvimento, na interpretação desses direitos fundamentais. Porque a gente observa, quando a gente fala em universalismo, esses direitos serão universais no momento da sua criação, no momento da sua interpretação e no momento da sua execução também. Ou seja, esses direitos serão pertencentes a todos os seres humanos, seja quando a gente crie e positive eles pela lei, a lei ela não vai poder fazer distinções sem justificativa. O momento em que a gente for interpretar esses direitos, a gente não pode aplicá-los apenas a categorias específicas, esquecendo dos outros integrantes da coletividade. E no momento em que a gente for executar aquela lei, no momento em que a gente for executar os dispositivos que inauguram os direitos fundamentais, esses dispositivos eles devem ser lidos também de forma universal. Só que aí se discute essa influência da cultura, ou seja, no Brasil nós temos um determinado entendimento acerca das normas de direitos fundamentais. Na Europa, em razão do seu contexto, em razão da cultura, dos seus pensamentos serem diferenciados do que os nossos, a gente tem uma outra interpretação, uma outra concepção daqueles direitos. Nos países asiáticos, nos países africanos, em outras culturas, nós temos também interpretações diferenciadas. E aí a gente pode falar de um conflito que existe entre o universalismo e o relativismo cultural. Ou seja, o relativismo cultural, ele tende a fazer ou tende a demonstrar que a cultura vai ser um elemento modificador desses direitos. E a gente pode falar em dois tipos de relativismo. A gente pode falar em uma corrente que defende o relativismo forte, que atribui à cultura a condição fundamental de fonte de validade das normas jurídicas e morais.
E existe o relativismo fraco, que sustenta que a cultura é um elemento auxiliar importante na determinação de validade das normas jurídicas e das normas morais. A questão é que o relativismo cultural, muitas vezes, ele tende a justificar violações de direitos fundamentais. Por exemplo, existem determinadas comunidades africanas em que se justifica o elemento cultural para que haja a extirpação do clitóris de meninas. Ou seja, a gente permite que uma atrocidade com relação à integridade física de meninas que estão em uma fase de transição seja realizada em razão da cultura daquele lugar assim o permitir. E aí, as discussões elas são inúmeras, porque muitas vezes se tende a dizer que os direitos humanos foram uma construção do mundo ocidental. E é uma tentativa imperialista de fazer com que a cultura ocidental, que a cultura da Europa Ocidental, seja firmada em detrimento de outras culturas. Ou seja, violações de direitos humanos são permitidas em ambientes europeus, mas não são vistas como violações em razão da cultura ocidental. Enquanto que outras práticas que não são aceitas no mundo ocidentalizado são vistas como violações, mas por serem práticas culturais. Qual o problema? Se discutiu muito com relação à aplicação da característica da universalidade e da relatividade dos direitos humanos. E aí, na Conferência Mundial de Direitos Humanos, que ocorreu em Viena em 1993, onde estiveram presentes cerca de 170 estados e mais de 2.000 organizações não governamentais, se chegou ao consenso de que a diversidade cultural ela pode ser um somatório no processo de asserção dos direitos humanos. Mas essa diversidade cultural ela não pode ser um empecilho para a promoção desses mesmos direitos. Ou seja, a gente não pode utilizar a cultura como um elemento que justifique violações a direitos, mas a gente pode utilizar a cultura como um elemento específico para a interpretação, para a promoção dos direitos fundamentais. Então, os elementos culturais, eles sempre serão utilizados, serão sempre levados em consideração na interpretação, na aplicação, na criação de normas de direitos humanos. Mas o que a gente não pode fazer é utilizar a cultura de uma determinada localidade como forma de violar direitos fundamentais. E aí a gente pode trazer também, por exemplo, um outro exemplo, a utilização de véu. A utilização de véu nos países islâmicos é visto no mundo ocidental, muitas vezes, como uma forma de opressão. Como uma forma de opressão às mulheres que devem se tapar dentro de uma cultura denominada machista. Observa, quando a gente está nessa discussão de universalismo e relativismo cultural, a gente tem que observar que a utilização de véu é um elemento cultural importante, que deve ser respeitado. No entanto, ele vai ser visto como um elemento cultural importante desde que isso não gere opressão. Ou seja, se as mulheres elas podem, de forma livre, aceitar ter aquela religião e aceitar utilizar o véu, nós estamos perante o entendimento cultural que vai se somar ao processo de interpretação de direitos humanos. Agora, se a gente observar que a utilização de véu é obrigatório e viola a vontade, a autonomia de vontade daquelas mulheres, aí a gente vai ter que observar, por outro lado, que o elemento cultural não pode ser uma forma de imposição a violações de direitos humanos. Ligado ao elemento da universalidade, que foi um elemento muito importante, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, onde se constatou que onde se observou que o regime nazista concedia direitos apenas a um determinado segmento social, apenas a quem fosse componente da raça ariana, a gente começou a ter também o elemento da transnacionalidade. A transnacionalidade se associa muito ao universalismo. O universalismo diz que os direitos humanos eles pertencem a todos os indivíduos. Mas justamente para fazer com que essa garantia fosse aplicada em qualquer lugar,
a gente passa a afirmar que, independente do grau de pertencimento daquele sujeito, os direitos humanos serão assegurados. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente observou que existiam pessoas apátridas, ou seja, humanos que não tinham uma determinada nacionalidade, seja em razão de briga de território, perda, conquista daquele território, seja por outros motivos. A pessoa era considerada sem nacionalidade. E além disso, hoje, no cenário atual, a gente observa que a transnacionalidade ela é muito importante nesse conflito que existe entre refugiados. As pessoas estão longe do seu local de pertencimento. E essa característica de não ter nacionalidade, não estar no seu país de origem, não pode ser um empecilho para que os direitos humanos sejam assegurados. E aí, com relação a isso, a gente garante a transnacionalidade, ou seja, os direitos humanos serão assegurados independente do local em que aquele ser humano esteja. Gente, bons estudos, espero que a aula sobre as características dos direitos fundamentais tenha sido bastante útil para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Beijos!